Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Eles não cansam de nos surpreender, tanto positivamente quanto negativamente. A imprensa esportiva brasileira é uma caixinha de surpresa. Galera, vocês não vão acreditar o que esse Mauro César Pereira falou. Na verdade, vocês vão acreditar sim, porque vindo desse cara, e ainda mais quando for contra o Palmeiras, nada é surpresa quando se trata dele. E também falar do Thiago Leifert e do Theo José, que, cara, tem o lado bom. A gente também não pode ser cri-cri de falar que a imprensa é toda contra o Palmeiras, A maioria é, mas tem muita gente que torce para outros times e que respeitam a profissão. A hora de falar lá, os caras falam o que é. Eles falam o que realmente é, tira o clubismo de lado e simplesmente dá a opinião, sem medo de perder emprego, sem medo do que vão falar, sem medo dos cancelamentos, sem medo de comentários, sem medo de nada. Isso é muito legal também, ao invés de a gente vir aqui só dar pancada em quem fala mal, porque também às vezes falar da polêmica dá mais audiência, né, do que falar bem, mas aqui eu vou trazer os dois lados da moeda. Vamos começar primeiro pelo Thiago Leifert e o Theo José. O Theo José cobrou fortemente o que vão fazer no caso Bruno Henrique. E aí? Ele falou, e aí? O STJD vai esperar o quê? Vai esperar o Flamengo fazer todos os jogos, ainda mais agora que o Pedro tá machucado? Vocês estão enrolando, né? Estão enrolando a punição, porque sabe que o Pedro tá machucado e o Flamengo vai ficar sem centroavante. Aí toda hora fica adiando o julgamento, já adiou um monte de vezes. O Bruno Henrique tá para ser julgado disso aí há muito tempo. Essa polêmica estourou há muito tempo e o Bruno Henrique até agora continua jogando como se nada tivesse acontecido. Isso é ridículo. O Bruno Henrique, ele simplesmente adulterou algo no jogo, com envolvimento em aposta esportiva. Não interessa quanto foi que o irmão dele ganhou ou não ganhou. Isso é punição. Tem jogador que encerra a carreira. O Tonali, aconteceu isso com ele lá fora na Europa. Você viu o que aconteceu? O cara ficou mais de um ano sem jogar. E o Bruno Henrique, porque é do Flamengo, obviamente, agora sem o Pedro, eles estão enrolando para fazer. E o Theo José desceu além e falou que, e aí, cobrou providência do STJD. Poucos têm coragem de fazer isso na mídia hoje. Poucos. Sobre o Thiago Leifert, um elogio, porque esse cara também, olha, é São Paulino, muitos não gostam dele, porque trabalhava lá na emissora, que muita gente não gosta, respeita a opinião de todo mundo. O que eu acho do Thiago Leifert agora, depois que ele saiu das emissoras, né? Porque depois ele foi trabalhar em outra e agora ele tá trabalhando mais no canal dele, né? O Thiago Leifert é São Paulino assumido, mas realmente o Thiago Leifert, ele fala o que tem que falar, cara. Ele tava elogiando o Palmeiras, ele tava dizendo assim que a coisa mais feia é isso, de ficar toda hora arrumando um motivo a cada rodada pra desmerecer o Palmeiras. De que, o Gustavo Gomes não foi expulso e o do Flamengo foi expulso, que o José Boto foi reclamar. Ele falou, cara, vocês querem o quê? Vocês reclamam de algo e quando acontece no jogo de vocês querem que também o juiz erre? É isso que vocês querem? Toda vez parece que agora vocês querem ficar arrumando desculpa, ao invés de reconhecer, né? Quando o Palmeiras ganha jogos, quando o Palmeiras tá em uma boa fase. É engraçado que é muito fácil reconhecer quando é o Flamengo, mas quando é o Palmeiras é difícil, né? Por que é assim? Poucos também têm coragem de falar isso. Muito legal o Thiago Leifert e o Gran Finale, que aí, gente, eu vou falar pra você, esse cara, olha, ele deve ter pesadelos. Ele deve ter pesadelos com o Palmeiras desde aquela final, né? Que ele estava presente no estádio, lá no Uruguai. Eu acho que todo dia ele acorda com pesadelo e aí ele tem raiva do Palmeiras e aí o objetivo dele é ir trabalhar e, eu tenho que trabalhar, eu tenho que falar alguma coisa para atingir o Palmeiras. Ele está comparando o efeito suspensivo do Bruno Henrique, olha só o que ele disse, abre aspas, Mauro César disse. Há muitos anos atrás o Edmundo também jogou com efeito suspensivo. Qual que é o problema? O Alan e o Gustavo Gomes estão jogando com efeito suspensivo. O Bruno Henrique também. Não tem diferença nenhuma. Ele testa a nossa inteligência, né? Como se ele não soubesse. Ele sabe, no fundo ele sabe, mas ele quer falar isso porque ele é mau caráter. É um cara mau caráter de falar isso, de trazer isso pra TV. Ele simplesmente esquece que o Alan e o Gustavo Gomes foram expulsos e por uma conduta violenta, no caso, uma entrada mais forte e tal, o juiz entende que isso, do Gustavo Gomes foi, né, e do Alan, né, contra o Fluminense, eles entendem que pode pegar mais de um jogo. E aí, enquanto não é julgado, ele vai jogando com efeito suspensivo, que já é julgado.
O Bruno Henrique foi em aposta, máfia de aposta. O cara simplesmente, isso aí é pra parar o futebol. O que tem a ver uma expulsão do Alan contra um cara do Fluminense e o Bruno Henrique simplesmente deveria estar suspenso e ainda não foi julgado porque ele estava manipulando o resultado. Manipulando o resultado. Ah, Lucas, mas o resultado do jogo não interessa. O cartão também faz parte do jogo, ou o cartão é fora do jogo. Como é que ele quer comparar a situação do Bruno Henrique, que mexe com dinheiro, com casa de aposta, com regularidade, com crime, com o que o Alan e o Gustavo Gomes jogaram um jogo com efeito suspensivo? É simplesmente ridículo o papel que esse cara faz na televisão. Simplesmente ridículo. É impressionante como dão espaço para um cara desse. Aí muitos no comentário, quando eu falo desse tipo de personagem aqui, fala: pô, Lucas, mas por que tá falando dele? Cara, a gente tem que falar. Tem que falar para cada vez mais conscientizar o torcedor. Ah, mas muitos já não gostam dele, mas a gente tem que falar e tem que bater na tecla. Porque realmente, se a gente não falar, a gente vai ficar esperando o quê? O Sport TV falar? A ESPN falar? A Globo falar? A Band? Ninguém vai falar. Ninguém vai lá falar. Com certeza ninguém vai falar, porque eles são contra o Palmeiras, a maioria. Um ou outro comentarista que a gente tira ali no dedo. Então é simplesmente, ele testa a nossa inteligência, é simplesmente ridículo o comentário que esse cara tá fazendo, comparando uma manipulação de um cara que tá fazendo uma coisa completamente ilegal com a expulsão do Alan e do Gustavo Gomes com efeito suspensivo. Olha, gente, na boa, eu não me surpreendo mais nada com esse cara falar, porque é impressionante, semana após semana, ele vem com uma cada vez pior. É um ódio gigantesco do Palmeiras, e eu fico pensando na saúde desse senhor, porque o Palmeiras já ganhou a final do Flamengo, a primeira. Já tá lá o título. E o Palmeiras pode ganhar, pode perder, eu não sei o que vai acontecer dia 29. Mas eu sei o seguinte, uma coisa eu sei, que se o Flamengo perder dia 29, esse cara, ele vai pirar de vez. Ele vai sair pela rua aí, arrancando a roupa, delirando, porque ele não vai aguentar. Porque ele tem pesadelos todos os dias, e se perder mais uma final, aí eu acho que esse cara vai enlouquecer de vez. Galera, deixe seu comentário aí sobre o que você acha desse personagem, e também elogiando, se é que vocês querem, Theo José e Thiago Leifert, que falaram a verdade e foram corretos. Volto mais tarde com mais vídeos do Verdão, galera. Valeu!